Banco Master. Talvez você tenha visto esse nome pipocar nas notícias nos últimos dias. Teve prisão, intervenção, liquidação, pânico no mercado todo e teve gente que acordou achando que tinha perdido tudo que tinha. Pô, teve gente com medo da renda fixa e do sistema financeiro como um todo. E é exatamente por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Porque quando uma notícia dessas estoura, junto com ela vem um combo muito perigoso, que são as manchetes exageradas, informação pela metade, o WhatsApp bombando de boato e principalmente decisão tomada por impulso. E no mercado financeiro, decidir no impulso quase sempre sai caro. E hoje eu quero te explicar com calma, sem nenhum economês, sem nenhum terrorismo e explicar de fato o que aconteceu com o Banco Master. O porquê esse banco cresceu tão rápido, onde realmente estava o risco, como funciona o processo do Fundo Garantidor de Crédito na prática e principalmente o que isso muda, o que não muda para você que é investidor. E esse vídeo também é especialmente para você que tem investimentos no Banco Master e quer entender exatamente como essas situações funcionam na vida real quando um banco sofre um processo de liquidação. E para entender tudo isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. O Banco Master, ele nem sempre foi um banco que apareceu nas manchetes. Lá atrás, ele se chamava Banco Máximo. Era uma instituição bem menor que agora, com um modelo simples de negócio. Eles eram focados principalmente em crédito consignado, um negócio que é previsível, de relativamente um risco baixo e tinha um crescimento normal. Até aqui, tudo dentro do esperado, tudo nos conformes. O problema começa quando, a partir de 2019, o banco resolve acelerar demais o seu crescimento. Em poucos anos, o patrimônio do banco explode, os depósitos eles dispararam e o Master passa a ficar conhecido no mercado por um motivo muito específico: pagar juros muito acima da média dos seus CDBs. Enquanto os bancos grandes estavam pagando algo de 100% do CDI e os bancos médios algo como 110, 105, o Master vinha com uma oferta de 130, 140 do CDI e um cenário de juros elevado. Isso significa quase 20% ao ano, uma taxa extremamente chamativa. E com o passar do tempo, começaram a surgir as bandeiras vermelhas. São reportagens que começaram a questionar o modelo do banco. Os analistas eles passaram a levantar algumas dúvidas. Aí tem as conversas de bastidores que começaram a circular por todo o mercado financeiro. E ao mesmo tempo o banco tentava mostrar força. Ele comprava operações, ampliava a base de clientes, divulgava a melhora de rating, onde passava uma sensação de solidez. E por trás dessa aparência, o problema principal era um só: a falta de liquidez. E quando a liquidez começa a faltar, a confiança ela começa a fugir rápido. E nessas horas o investidor ele começa a sacar. Para o banco, o dinheiro ele não volta na mesma velocidade. E o caixa ele começa a apertar. E aquele castelo de cartas ele começa a balançar. E foi aí que o Banco Central entrou em ação. Ele decretou a liquidação do Banco Master, afastou a diretoria, congelou as operações e iniciou um processo de desmontagem da instituição para o pagamento dos credores, né? E tem toda a parte policial, que no dia 17 prenderam o dono do banco e esses dias ele já até foi solto. É o Brasil sendo Brasil. Isso agora ele virou um processo jurídico e criminal, que vai seguir o caminho legal até ser totalmente esclarecido. Mas é essencial você entender um ponto muito importante. A situação financeira do banco não muda porque o dono foi solto. A liquidação ela vai continuar. O banco ele não vai voltar a operar. O dinheiro dos investidores ele continua dependendo do processo do FGC e da venda dos ativos, claro. Ou seja, o problema ele é estrutural, não é apenas policial, é financeiro. Agora que você entendeu um pouco do que aconteceu, eu quero falar diretamente com você que tinha dinheiro aplicado no Banco Master. E aqui eu faço questão absoluta de ser totalmente transparente. Eu também tenho CDB do Banco Master na minha carteira. Mas é claro, sempre respeitei rigorosamente o limite do Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, eu não estou falando como alguém que assistiu isso tudo de fora. Eu estou falando como investidor que também passou por esse processo e está no mesmo barco que você. Sempre que eu vou aplicar em algo um pouco mais arriscado na renda fixa, eu sempre me faço uma pergunta muito simples. Se der ruim, o FGC vai me cobrir? Se a resposta é sim, eu sigo tranquilamente. Se a resposta é não, eu não entro. Essa é a base da gestão de risco em renda fixa. Claro, que eu também gosto de crédito privado, eu uso bastante na estratégia, mas aí o cuidado ele é outro. Eu só invisto em empresas com rating muito bom, empresas muito sólidas, justamente para não correr o risco real de perder dinheiro. E foi exatamente
o filtro básico que muita gente deixou de fazer nesse caso. E agora vamos ao ponto que mais interessa. Como funciona o FGC na prática, o Fundo Garantidor de Crédito. Ele é um fundo mantido pelos próprios bancos. Ele não é do governo e também não é do Tesouro Nacional. Ele funciona como uma espécie de seguro do sistema financeiro para o investidor. Ele garante até R$250 mil por CPF por instituição financeira. Somando todos os produtos, o CDB, LCI, LCA, LC e até a poupança. Se você estava dentro desse limite do Banco Master, você não perdeu nada de dinheiro. E o que aconteceu foi o seguinte, o dinheiro ficou congelado na data da liquidação, que foi dia 18 de novembro. Parou de render a partir daquele dia. E se você entrou no processo de ressarcimento, na prática, funciona assim. O banco envia uma lista de investidores ao FGC. O FGC abre um canal oficial de solicitação. Você faz o cadastro, vai informar uma conta da sua titularidade de outro banco. E após a validação, o valor é depositado nessa conta. Isso não acontece no dia seguinte. Tem todo um trâmite, uma conferência, uma organização de dados. Historicamente, esse prazo ele fica entre algumas semanas. De acordo com o Banco Central, ele leva um prazo médio de 30 dias úteis. E para deixar tudo isso mais claro, vamos para alguns exemplos práticos. Um primeiro exemplo, se você tinha R$80 mil em CDB do Banco Master, você está totalmente protegido. É só cumprir o processo e aguardar. Um outro exemplo. Se você tinha R$240 mil investidos no Master, você também está totalmente protegido. Mas agora, se você tinha 400 mil no Master, aí a conversa ela vai mudar bastante. Os primeiros R$250 mil eles entram na proteção do FGC. O restante do valor, eles entram na chamada massa falida do banco. Você vai virar um credor e passa a depender da venda dos ativos de participações, precatórios e todo o resto. Até mesa, cadeira. Isso pode levar anos e ninguém consegue te prometer quanto você vai recuperar desse valor e se vai. E esse episódio escancarou um erro clássico do investidor, que é concentrar demais o dinheiro, seja por ganância ou por falta de uma orientação adequada. A pessoa pensa, tá pagando 140 do CDI, vou colocar tudo aqui. E ignora completamente o risco do emissor. E no mercado financeiro não existe nenhuma mágica. Se está pagando muito acima da média, o risco também é acima da média. E agora vem a pergunta que todo mundo tem feito desde que esse episódio explodiu. Miguel, isso significa que nunca mais dá para investir em um banco pequeno? Claro que dá. A questão não é fugir de banco pequeno. Quando a gente fala de investir, a gente precisa usar o FGC a nosso favor. Isso significa nunca ultrapassar o limite, diversificar entre instituições e principalmente entender o risco que você está assumindo. Banco menor, ele paga mais, porque assume mais risco. Isso ele é natural. O erro não é buscar uma taxa alta. O erro é concentrar demais em um único emissor. Então vamos supor que você tem 500 mil para investir. Não vamos colocar num banco só, né? Vamos dividir aí em 2, 3, 4 emissores. Você vai continuar com uma taxa boa, você vai continuar ganhando bem, mas você não vai ficar exposto a uma pancada só. Esse caso do Banco Master, ele não representa um colapso no mercado financeiro. Ele representa um banco que cresceu rápido demais, ele tomou muito risco e perdeu a liquidez. Isso já aconteceu antes no Brasil e no mundo e vai continuar acontecendo. O sistema financeiro ele tem mecanismos de proteção para evitar que o investidor pequeno ele seja distribuído junto. O FGC ele existe exatamente para isso, mas ele não protege quem ignora completamente as regras básicas de gestão de risco. Então, se você está assistindo esse vídeo agora, eu quero que você faça 3 coisas de uma forma prática. Primeiro, some tudo que você tem por banco, e não é por investimento. CDB, LCI, LCA, poupança, tudo vai entrar nesse limite. Segundo, confira se você está acima ou abaixo de 250 mil por instituição. E um terceiro ponto, se você estiver acima do limite, não é um motivo de pânico. É só ajustar, é sentar e organizar a casa. Você vai diluindo o valor e vai revisando a estratégia para te trazer mais segurança e para você dormir tranquilo. Então, investir bem não é apenas caçar a maior taxa que aparece na tua tela. Investir bem é equilibrar rentabilidade, segurança e tranquilidade mental. E ganhar dinheiro dormindo mal não vale a pena. E para fechar, eu quero te falar a real, como assessor e como investidor que também estava exposto. Se você respeitou o limite do FGC, fica tranquilo. Você não precisa surtar, não precisa tomar nenhuma decisão por impulso e nem fazer movimentos por medo. Agora, se você extrapolou, é hora de aprender com esse erro. Você vai reorganizar a sua carteira, amadurecer a sua estratégia e seguir em frente de uma forma mais consciente.
O mercado financeiro, ele é uma escola. Às vezes, a mensalidade ela vem muito cara quando a gente ignora algumas regras básicas. E vamos lá, se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que realmente aconteceu, manda para aquele seu amigo que ainda está no desespero. Deixa o seu like para esse vídeo chegar em mais pessoas. E se você quiser uma ajuda para montar uma carteira mais equilibrada, com taxa boa, mas também com segurança, é só me chamar. Tamo junto e até o próximo vídeo.